A gente já vê, me corrija se eu estiver errado, o senhor entende mais desse assunto do que eu, mas ao que parece a Amazonas Energia está de saída e vai entrar uma nova que é a Ambar, é isso? Teve a CPI da Amazonas Energia, só para resumir aqui para quem está nos assistindo. O senhor foi o autor da proposta para a criação dessa CPI e o senhor também foi presidente da CPI, o senhor presidiu a CPI. Além disso, essa CPI originou a criação de uma comissão, certo? Não existia essa comissão? Não, a comissão ela A comissão existe, já existia? na qual eu presido, a Comissão de Minas e Energia. Pois é, o senhor é presidente da Comissão de Minas, Gás, Energia e Saneamento. Né? E aí eu lhe pergunto, a Amazonas Energia, ela alegava que os clientes tinham gato, né? E aí a CPI identificou que na verdade era um gato reverso, né? A própria Amazonas Energia, na visão do relatório da CPI, era quem era responsável pelos gatos. E aí eu lhe pergunto, esse assunto ele tá meio que parado ali no tempo, mas o senhor me garante que a CPI não terminou em pizza e eu também vejo que ela não terminou em pizza. Mas no momento a gente não vê muito se falar sobre medidores aéreos, sobre fiscalização. O que aconteceu? O Sinésio de fato encerrou qualquer ação desse tipo da Amazonas Energia na capital? Como é que tá a tramitação do processo? Eu sei que tem uma decisão do STF. Olha, Isaac, me atualiza aí. É bom que se diga o seguinte, medidor, gato reverso, nós provamos. Tinha uma campanha muito pesada contra o consumidor, contra toda a sociedade, que era aquela questão do gato. Eu provei, inclusive o presidente disse que mora lá na Jardim das Américas, disse que 35% das pessoas que moravam lá faziam gato, mas lá não colocaram medidor aéreo, correto? Então provamos que a cobrança que se dava de medidor aéreo, aliás, medidores, se dava no chutômetro, ou seja, não existia a medição real. As pessoas cobravam sem levar em consideração. Outra coisa que não tinha central de atendimentos. Se você quisesse ir, você ia lá na 7 de setembro, poucos locais tinham. E hoje, praticamente depois disso, viraram quiosques e fizeram negociação de dívidas. Outra coisa, as pessoas, as empresas que prestam serviço para a Amazonas Energia, chegavam nas casas, como chegaram aqui, né, aqui na M1, chegou lá na minha residência, retiraram medidores, multavam, faziam o que bem entendiam, tá certo? E quem fiscalizava, quem dizia se tinha ou não qualquer indício de irregularidade, eram eles mesmos. É raposa vigiando o galinheiro. Então, isto aí nós convocamos o Inmetro, né, o IPEM, que na verdade hoje acompanha permanentemente. Então não existe nenhuma ação hoje da empresa indo nas casas de qualquer consumidor, qualquer cidadão, se não comunicar pelo menos uma semana. Eu estou indo lá, ou seja, isso não existia. Era tipo assim, na marra de fazer. Então isso foi uma conquista. Outra coisa, todos sabem que começaram a instalar, eles compraram 100 mil medidores aéreos, que era para combater o dito furto de energia. E depois da CPI provamos que esses medidores aéreos não era o grande problema do desvio de energia, muito menos de desvio de recursos que a empresa tinha, né? De mais de 9 bilhões de rombo que a empresa criou. Então, isso aí também fez com que a empresa não voltasse a instalar medidor aéreo. Outra conquista da CPI. As cobranças abusivas que se tinha, descumprindo contratos e, na verdade, tratando o cliente como se fosse alguém que estava sempre sendo vigiado e que estivesse devendo à empresa. Então, eu vejo que a CPI, resultado, foi a troca de comando da Amazonas Energia, a necessidade da revisão da tarifa social, quando se disse, né, como é que está agora? Eu estive esse final de semana em Barreirinha, em Parintins, correto? Tratando de um assunto extremamente importante, que eu coloco que a sociedade tem que saber. O presidente Lula mandou recentemente uma medida provisória aumentando de 50 kW para 80 kW. Até 80, o cidadão não paga nem R$1. O que dá para ligar correto? Com 80 kW em casa? Me dê um exemplo. Uma geladeira, uns 2 bicos de luz. Uma TV. Uma TV, isso. Não paga nada de energia. Agora vai
agora estamos batalhando. Mas vem zerada a conta ou vem uma taxa simbólica? Não, zerada. Tarifa social agora é outra, que vai a 120, estamos trabalhando para 350 quilowatts. Aí sim, o ar-condicionado amplia. Aí as pessoas terão inserido na tarifa social. A tarifa social, sim, tem desconto, né? Na tarifa social tem redução de valores. Então, eu entendo que tem a tarifa zero e a tarifa social. Um prazo para chegar essa tarifa social aqui nos amazonenses. O que está faltando, o que estava faltando, Isaac, que não faziam, era que a maioria das prefeituras não faziam a inclusão das pessoas no CAD único. Você vê o que acontece em Manaus, quando a prefeitura faz campanha para que as pessoas tenham direito na tarifa social de água, mas ninguém fala praticamente que isso também tem com energia, não é isso? Então estou falando aqui de primeira mão, mas eu estou falando insistentemente que o que acontece com a água tem que acontecer com a energia, e o presidente Lula mandou essa medida provisória agora, semana passada, para o Senado, que já encaminhou. Então, eu vejo que são resultados efetivos da CPI. E outra coisa que nós estamos acompanhando com frequência também, compreendendo a Comissão de Minas e Energia, com a CPI, teve o prazo final, concluímos, mandamos para a ANEEL, foi identificado, estão tomando as providências, e aí repasse a concessão que tinha a empresa Amazonas Energia, perdeu a concessão, e estão buscando outros para assumirem a empresa. Mas algo também fundamental é o programa Luz para Todos. O programa Luz para Todos, que está paralisado há muito tempo, até do ex-governo, né, do governo federal do Bolsonaro, e a gente está retornando. Parou no governo Bolsonaro? Parou, e até agora a gente está retomando, dialogando para que muitas comunidades, muitos municípios ainda têm problema de ligação de energia. Agora, algo extremamente importante, são placas fotovoltaicas, né? Ou seja, energia solar para chegar às comunidades isoladas. Então, a CPI teve um prazo final, certo? Que não acabou em pizza. A nossa comissão, a gente continua trabalhando exatamente nesses pontos extremamente importantes.